Então, galera aqui do sétimo ano, né, mais uma aula de hoje, aula de geografia, né? A aula de hoje a gente vai estudar sobre, né, o espaço geográfico brasileiro, né? A gente vai compreender aqui como está relacionado a esse espaço geográfico no Brasil. Então, o espaço geográfico, a gente pode observar, nós podemos definir como, aqui no Brasil, né, como espaço rural e o espaço urbano, né? Então, o espaço geográfico brasileiro, né, ele possui, né, característica muito diversa. Isso, né, se explica pelos variados aspectos naturais, diferentes tipos de clima, relevo, né, vegetação, entre outros, né? Como nós já estudamos, né, anteriormente, né, quando pela maneira, né, como a sociedade se organiza no espaço por meio, né, de suas atividades econômicas. Esse espaço geográfico, ele engloba, né, o espaço urbano e o espaço rural. Cada um deles, né, com paisagens, né, bem diferentes, como a gente observa aí nessa imagem, né, abaixo, que mostra parte, né, de área rural e de área urbana, né, no município, né, de Guaíra, né, no estado de São Paulo. E ao longo, né, da nossa aula de hoje, né, a gente vai conhecer mais, né, sobre as diferenças, né, dessas paisagens que nós observamos dentro do espaço geográfico. Então, aqui a gente observa, né, o espaço geográfico que nós podemos observar aqui entre o espaço urbano e o espaço rural. E em diferentes, né, lugares, né, diferentes modos, né, de vida. Nessas duas imagens que nós observamos aí, né, ou seja, nessa primeira é a vista, né, da parte da cidade de Curitiba, Paraná, em 2017, né, e essa outra imagem é a vista, né, da parte do município, né, de Vargem, né, Vargem Bonita, Minas Gerais, né, em 2018. Então, quando a gente observa, né, os diferentes lugares e diferentes modos de vida, né, de acordo com essas imagens que nós estamos observando aí, o modo de vida das pessoas, elas variam de acordo com o lugar onde elas vivem, né? E com o espaço, né, geográfico brasileiro, né, repleto de lugares diferentes, né? Podemos observar que pessoas vivendo, né, de maneira bem distintas, né, em diferentes partes do país. Para perceber essas diferenças, né, basta, né, fazer a comparação, né, por exemplo, o dia a dia, né, de quem mora em um grande e movimentado, né, centro urbano e com o cotidiano, né, de quem vive em pequenas cidades, né, vilarejo, no interior ou ainda mora, né, e trabalha no campo. O modo de vida das pessoas também se diferenciam, né, de acordo com as condições socioeconômicas delas. Algumas pessoas, por exemplo, têm acesso, né, à moradia, a escolas, né, e, sobretudo, a um trabalho, né, que eles oferecem, né, rendas necessárias para custear necessidades, né, como roupas, alimentos, né, transporte e até mesmo, né, fazer até mesmo lazer. Porém, né, muitas pessoas privadas disso tudo. Isso ocorre, né, porque a desigualdade social em muitos países, incluindo o Brasil, faz com que a riqueza fique, né, concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população, enquanto grande parte dos habitantes, né, tem de conviver, né, com a pobreza e a fome. Então, é por isso que a gente observa, né, que há diferenças, né, de vida em determinados locais onde as pessoas moram. E aqui a gente observa, né, o rural, urbano, né, e suas relações, né, nessa questão. Aqui a gente vai observar, que nessa imagem a gente está observando, né, que as atividades agrícolas dependem de produtos fabricados pela indústria, né, como tratores, implementos agrícolas, adubos, fertilizantes, vacinas e rações. Ela também precisa, né, de atividade comercial, como lojas, revendedoras de peças,
para as máquinas, né, agrícolas e outros produtos, dos serviços, né, como bancos, né, que financiam, né, os produtores, né, e institutos, né, de pesquisa que fornecem, né, assistência técnica. Nas cidades, né, as atividades industriais dependem, né, das matérias-primas produzidas no campo para fabricar seus produtos. A indústria, né, alimentícia, por exemplo, processa os produtos agrícolas, né, como trigo, arroz e soja, e fabrica, né, vários dos alimentos, né, que compramos no supermercado, entre eles óleo vegetal, farinha, açúcar, massas e biscoito. Além disso, né, muitos produtos do campo chegam até aos consumidores, né, da cidade em seus estados natural, como é o caso, né, de verduras, né, de frutas e de ovos, né? Então, essa imagem que nós estamos observando aí é a vista aérea, né, de parte do município de São José dos Campos, São Paulo, né? Essa foto foi tirada em 2018, né? E quando a gente observa essa questão do rural, o urbano e suas relações, né, nós vamos entender que o espaço rural é o campo, né? E o espaço urbano é a cidade. Elas mantêm relações entre si. Por exemplo, quando ocorre, né, uma seca prolongada ou uma forte geada, a produção de certos gêneros agrícolas no espaço rural é diretamente comprometida, né, com o que reflete no aumento, né, dos preços dos respectivos, né, produtos ofertados nas feiras livres, né, e nos supermercados da área urbana. Também percebemos, né, que essa relação entre ambos os espaços, um constante deslocamento, né, de pessoas. É comum haver moradores do campo trabalhando na cidade em função, né, de oferta de trabalho. O contrário também ocorre. Em algumas propriedades, né, do ano, alguns períodos do ano, moradores, né, da cidade trabalham no campo, por exemplo, né, em épocas de plantio ou de colheita. Cada vez mais campo e cidade estão, né, interligados por essas estreitas relações econômicas, ou seja, as atividades econômicas, né, praticadas no campo, a agricultura, a pecuária e o extrativismo dependem, né, das atividades realizadas na cidade, indústria, né, comércio e serviço, né, e vice-versa, né. Essa imagem, né, que nós observamos aí, que acabamos de observar, é um esquema, né, que descreve, né, como essas atividades do campo e da cidade estabelecem, né, relação entre si, que nós observamos aqui, né, ou seja, esse espaço, né, rural e o espaço urbano. E aqui nós observamos, né, nesse mapa, né, a questão das indústrias, né, ou seja, a indústria e o espaço rural. Aí nós vamos observar, para a gente observar aí nesse mapa, o cultivo, né, de cana-de-açúcar, né, e usina, né, de etanol e o Açúcar Brasil, né, no Brasil em 2012, né. Então aí a gente vai observar alguns estados, né, ou regiões que produzem, né, ou seja, que mais produzem, né, o açúcar, onde está a concentração, né, desse produto, né. Então a gente observa que essa parte verdezinha, bem clarinha, é onde é produzido pouco, né, baixa. Esse verdinho mais escuro é onde é bastante produzido, e esse verde mais escuro, bem esverdeado, é onde é bastante produzido, né? E esse tracinho, esse quadradinho vermelho, né, que a gente pode observar, são as usinas de etanol e açúcar, né? E essas bolinhas com esse pontinho capital, né, de estado, e essa outra bolinha, um quadradozinho dentro, nós vamos observar que é capital, né, de país. Então, a gente observando, aí a gente vai ver, né, que Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, são os estados, né, onde se concentra, né, a maior produção de canaviais, né, ou seja, onde tem as maiores, né,
a gente se concentra nessa produção. E a gente vai ver também, né, que a questão da usinas, né, de etanol e açúcar, a gente vai ver que elas vão se localizar bastante aonde? A gente vai ver que elas têm localização bastante em São Paulo e até mesmo na Bahia. A gente observa que o Bahia não tem uma grande assim, de produção, né, da cana no estado da Bahia, mas a gente observa que tem, né, bastante usinas de etanol e açúcar devido a que nós estamos observando nessa legenda, né? Então, quando a gente observa isso aí, né, essa indústria, o espaço rural, como a gente está vendo nesse mapa, né, é o mesmo, né, que o espaço urbano e o espaço rural, né? Eles dependem, né, cada vez mais um do outro, como, né, como a gente estudamos, né, anteriormente. A produção do campo tende, né, a ficar cada vez mais subordinada, né, às necessidades, né, da indústria. A expansão da atividade industrial, motivada, né, pela ampliação, né, do consumo da população e aumento, né, a demanda, né, por matéria-prima, produtos agrícolas, pecuários e extrativos, né, estimulando, né, o campo a aumentar a produção, né, dos gêneros destinado a suprir o abastecimento das fábricas. E, por exemplo, né, quando uma usina, né, de açúcar e etanol é instalada em um determinado, né, município, parte das produções rurais da região substitui, né, seus cultivos tradicionais ou suas pastagens por lavouras, né, de cana-de-açúcar, a fim de abastecer a demanda, né, adequada da indústria. Esse, né, é o caso, né, da região de Piracicaba, né, no estado de São Paulo, após a instalação de uma dessas usinas agrícolas, né, das áreas rurais, de diversos municípios dos arredores passaram, né, a cultivar cana-de-açúcar e fornecer matéria-prima para a usina. Como a gente observa, né, nesse mapa, né, daí, que mostra, né, o cultivo, né, nas áreas, né, de cana-de-açúcar, né, e localização das usinas, né, de etanol e açúcar no Brasil. Nessa aqui nós vamos observar, né, que é uma usina de etanol de açúcar, né, no município, né, de Chapadão, né, do Céu, Goiás, em 2018. Né? Então, aqui a gente vai observar, né, a questão da agroindústria e cooperativas, né, agrícolas. Né? Então, aqui nessa imagem está mostrando, né, a questão, né, ou seja, dessa questão da agroindústria. Mas ainda, né, falando ainda um pouco sobre a indústria, né, e o espaço rural, a gente vai observar também que para suprir, né, a crescente, né, demanda da produção industrial, o campo vem fornecendo, né, um volume cada vez maior de matérias-primas. No entanto, né, para se tornarem mais produtivas, as propriedades rurais, né, elas dependem da incorporação de recursos tecnológicos avançados. Isso exige, né, investimento em tratores, colheitadeiras, né, adubos, fertilizantes para as lavouras, rações, vacinas, né, e medicamentos para a criação de animais, entre outros recursos utilizados no campo. Né? Dessa forma, ao mesmo tempo que o campo se organiza para atender a demanda da produção industrial, suas atividades também são estimuladas, né, pela indústria e se modernizarem, né, para produzir cada vez mais. No Brasil, né, a modernização do campo vem, né, ocorrendo de maneira mais efetiva, desde décadas de 1960 a 1970. Ela foi estimulada, né, pelo desenvolvimento das pesquisas agropecuárias, né, no país, pela instalação de indústrias ligadas ao campo, fábricas de tratores, implementos agrícolas, fertilizantes, adubos. E também, né, pela expansão
das agroindustriais, né, e cooperativas agrícolas instaladas, sobretudo, né, nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, onde a modernização do espaço rural vem ocorrendo, né, de maneira mais acelerada. Então, aqui a gente vê a questão, né, essa questão da indústria, né, no espaço rural. E aqui a gente observando a agroindústria e as cooperativas agrícolas, né, nós podemos observar que a agroindústria, né, são surpresas, né, são empresas privadas que se destinam ao processamento ou à industrialização de produtos agropecuários, né? Entre os principais no Brasil estão usinas de açúcar e etanol, as vinícolas, né? As indústrias de suco concentrado e de óleo vegetal, os moinhos de trigo, as torrefações, né, de café, os laticínios, né? E os frigoríficos, né? Muitos agroindustriais estão instalados, né, na própria zona rural, próxima, né, às suas fontes, né, de matérias-primas. E corporativas, né, cooperativas agrícolas, né, que nós estamos estudando. Nós vimos agroindústria, né, e cooperativa. O que é cooperativas, né? São, né, as associações de pequenos e médios, né, produtores rurais que se reúnem, né, para negociar preços mais baixos e melhores condições de pagamento, né, na compra de máquinas, adubos, sementes e insumos em geral. E também, né, para obter preços mais elevados na comercialização da safra. Então, o que a gente pode entender, né, um pouco sobre o espaço, né, geográfico brasileiro, né, que está a gente observou mais a questão da indústria, né, e do campo, ou seja, a interligação entre cidade e campo nessa aula, né? A gente pode observar a importância que o campo tem para a cidade e a importância que a cidade tem para o campo. Então, galerinha do sétimo ano, essa foi mais uma aula.